Atenção Aracati e todo o Vale Jaguarubano. Entra no ar a Rádio Rio Jaguaribe, a ZYH 617, operando nas médias frequências de 1.490 kHz. Pronto, foi assim que a partir do dia 12 de junho de 1959, a Rádio Rio Jaguaribe, através das suas ondas, nos informava de Capuí até o Fortim. Trazia as notícias internacionais e nacionais, mesmo com um pouco de atraso, as músicas do momento, onde nós acompanhávamos com um folhetim que comprávamos na banca de Chico Mão de Onça, e também prestava grande serviço à comunidade. Você sabia que essa rádio também era o nosso WhatsApp de antigamente? Com uma extensa programação, a Rádio Rio Jaguaribe começava das 5 horas da manhã e até às 10 da noite, quando já não tinha mais energia. Ali a programação era variada. Para você ter ideia, a Rádio Rio Jaguaribe foi a primeira rádio a ter um programa evangélico no estado do interior do Ceará. O irmão Zacarias, por vários anos, quase 40 anos, manteve um programa Mensageiros da Fé, que era um programa evangélico. Existiam tantos outros programas. Existia também o programa do saudoso professor Muniz, que antes de ser astrólogo, ele foi cantador de viola. E segundo conta o nosso amigo Antero Pereira, certa vez o professor Muniz, ele resolveu sair pelo interior tocando sua viola. E depois de um domingo já exaustivo, onde não tinha conseguido muita coisa, ele chegou numa casinha lá e tinha um menino sentado no alpendre e ele perguntou: menino, teu pai tá aí? Ele disse: não, ele saiu. Tu sabe dizer se ele gosta de viola? Ele até gostava, mas depois que apareceu um cantador na Rádio Rio Jaguaribe, deu foi abuso. E a transmissão, Pernambucano, como era naquela época? Ah, Valdir, naquela época não tinha nem TIM, nem Claro, nem nada. Nós tínhamos de fazer uma transmissão naquela época, o Ernesto era deputado federal, e a primeira rádio de Aracati se chamava Rádio Rio Jaguaribe de Aracati. Nós tínhamos duas emissoras no Baixo Jaguaribe, a Rádio Vale e a Rádio Educador de Limeira do Norte, a mais velha do Vale Jaguaribe. Então o Ernesto conseguiu com o Juscelino Kubitschek duas coisas em Aracati que ficou na história de Aracati. Foi a Rádio Rio Jaguaribe e a Ponte JK. Hoje é o Progresso de Aracati. E a transmissão que você fazia da notícia Valdir, toda a transmissão de Aracati, o Ernesto queria transmitir para levar as ondas através do povo de Aracati, através do povo do interior. Ouvia a transmissão de missas, de inaugurações, tudo. Nós tínhamos de fazer puxar uma linha da rádio até. Aconteceu que eu comecei 11 horas do dia para a transmissão da missa de finado. Comecei 11 horas do dia para terminei 4 horas da tarde lá no cemitério. Você estendeu então o fio da Rádio Sinal até a Rádio Cultura, a Rádio Rio Jaguaribe. Até o cemitério? Até o cemitério. Quantos quilômetros de fio? Tava mais de 3 quilômetros me amarrando até lá. E depois, quando terminava, tem que desfazer aí tudo? Tinha de haver a transmissão, que o velho era deputado federal e o locutor era o Priquito da Madame. Quando eu terminei a transmissão, como eu terminei a ligação, era 4 horas da tarde e ia começar a missa de finado, lá no cemitério de Aracati. E depois que terminou, teve que desfazer tudo? Não, eu tinha que fazer no outro dia, tinha que desfazer tudo. Toda a transmissão de Aracati, da Rádio Rio Jaguaribe, eu tinha de fazer. Era o show dos bairros, era qualquer evento que tinha em Aracati. Futebol? Futebol é a mesma coisa. Estendia a linha até o campo? Até o estádio. Lá eu ligava o Bacurau. O Bacurau é uma mesa de som antiga, de válvula.
com 5 entradas de microfone para transmissão de jogo. Pernambucano, você sente saudade? Rapaz, ficou na história do Aracati. E tem alguma música da Rádio Rio Jaguaribe ou da Rádio Cultura que lhe marcou? Sempre tem uma música que ficou na história do Aracati. Qual? Roberto Carlos, Lady Laura e outros. Como eu disse, a programação era extensa. Tinha o Terço Católico, tinha o Mensageiro da Fé, tinha a radionovela Direito de Nascer, onde ali, meio-dia depois do almoço, o pessoal sentava, aumentava o rádio no maior volume para não perder um capítulo. E aqui essa rádio projetou vários nomes para o estado. Hoje nós temos o nome do Beto Porto Alegre, um nome importante na comunicação do Ceará, do Antero Pereira, do Jussier, do Torres, da Márcia Santos, foram nomes que passaram por essa rádio Aracati. Um bom dia a todos, é um prazer participar desse quadro. A Rádio Cultura de Aracati, a antiga Rádio Rio Jaguaribe, me traz muitas boas recordações. Eu morei um bom tempo na Rua Grande, em frente à Rádio Cultura, que então ainda era a Rádio Rio Jaguaribe. Quando eu comecei a me apaixonar pelo rádio, eu assistia muito o programa do seu Antônio Monteiro Figueiredo e do seu Antônio Monteiro, e de lá para cá fui me apaixonando pelo rádio. Todo domingo estava assistindo, né? E foi lá onde eu comecei a minha trajetória no rádio, passei muitas outras emissoras, mas lá é uma rádio muito marcante, a primeira rádio da cidade de Aracati, uma rádio que realmente fez muito pela cidade, né? Foi a pioneira do Vale do Jaguaribe, da região. Então aqui vem muitas boas saudades, né? Inclusive muitas músicas que marcaram a época, né? Uma delas é Meu Filho Deus que Te Proteja, do Paulo Sérgio, que é aquela música que estourou na época quando foi lançada, né? Lógico, não era em vinil, ainda era o disco grandão, né? Mas foi um estouro e todo mundo ligava pedindo, porque é uma música que marcava muito, né? As pessoas, os filhos falando com os pais. Então, muito bacana a Rádio Rio Jaguaribe, foi um marco na cidade de Aracati em termos da comunicação. E logo, posteriormente, veio a Rádio Cultura, que foi mudado o nome, né? Mas foi realmente um grande marco na cidade de Aracati. E eu fiquei muito feliz de ter participado daquela família, né? Tudo começou com a minha paixão pelo rádio. Mesmo tendo resistido à ditadura de 1964, a qual silenciou por um tempo e a obrigou a repaginar sua programação, ela não conseguiu sobreviver à modernidade. Deu alguns pulos, mudou de nome. Em 25 de outubro de 1980, ela passou a ser a Rádio Cultura de Aracati, com uma antena de 100 metros de altura e abrangendo ainda muito mais o Vale Jaguaribano, e com programas memoráveis. O Momento da Cultura, de Antônio Monteiro, trazia para nós aracatienses a poesia do nosso povo, a poesia do interior, todo sábado ao meio-dia. O esporte foi assim também difundido em grande escala. Mas, quando foi em 2004, a rádio, após sofrer um roubo nos seus transmissores, fechou as portas e se calou. Aí eu sei uma coisa que eu fiz aqui no Aracati, você se lembra disso? Era aquelas apresentações de cantor. Como eram essas apresentações? Ali é o seguinte, quando a rádio estava funcionando tudo normal, aí da rádio Jaguaribe. Então, a estrada aqui foi quando eles passaram lá, asfalto aí, não era propriamente o asfalto, passaram alisaram com pissarra e tudo, né? O asfalto já veio depois. Aí, então, lá em Mossoró, eles inauguraram uma boate chamada A memória não deixa, né? Mas aí inauguraram essa boate em Mossoró. Foi. Então eles contratavam artistas. E veio algum artista famoso aqui para a Rádio Rio Jaguaribe cantar? Rapaz, daquela época só não veio o Roberto Carlos. O Valdir Soriano teve lá na rádio? Várias vezes. Alcione também? E a Alcione, eu soube que ela teve em Aracati e ficou hospedado lá no casarão. Antônio Marcos era outro nome. Antônio Marcos, né? E esse pessoal dava uma palhinha lá na rádio. Era. Dava uma palhinha lá. Aí eu aproveitava, né?
E fazia o preço saía bom para mim, Aham. né? Não me dava prejuízo, dava Exato. para eu ganhar qualquer mixaria. Como eu disse, o rádio era o nosso WhatsApp de antigamente. Se você queria mandar mensagem para alguém, era através do rádio. Uma pessoa que viajasse para Fortaleza, vamos supor lá da Aroeira, ele estava voltando, ele mandava o recado pelo rádio. Atenção, Raimundinha, eu estou chegando no ônibus das 2 horas da tarde, manda um menino com a carroça lá para a pista que eu chego cheio de embrulho. Quem ouvir esse recado, por favor, comunique ao interessado. O mensageiro musical, ele também, às vezes, era momento de disputa. Quando uma pessoa namorava com o namorado do outro, aí ela mandava um recado. Tinha um caso famoso de uma que namorou, que ela botou essa música segue pra você que mora aí na maloca. Vai a música, aí burra namoradeira. Aí a outra, no outro dia, com raiva, pegava, essa música vai de alguém da maloca para aquela que mudou a música de ontem, Canela de Sabiá. E era assim que funcionava. O mensageiro musical também, se você tinha uma namorada, alguém que você estava paquerando, você dedicava uma página musical para aquela pessoa com a música do momento. Durante anos foi assim, e eu não me esqueço das músicas que rodavam. A música que me marcou muito, que me faz lembrar a Rádio Cultura, a Rádio Rio Jaguaribe, era aquela A Praça, de Ronivon. Você tem alguma música especial que lembre alguém, que lembre a rádio? Coloca aqui nos nossos comentários. Um abraço. Conversas de Calçada.